Olá, queridos pais do Senhor Jesus Cristo. Eu estou nesse vídeo para responder uma pergunta. E a pergunta é: o mundanismo entrou na igreja? Nós vamos responder essa pergunta primeiro, entendendo o que é o mundanismo. Depois nós vamos responder se realmente o mundanismo entrou ou não na igreja. Para muitas pessoas, o mundanismo está relacionado a usos e costumes. Antigamente, as mulheres não cortavam o cabelo, não usavam joias, não usavam calça. E hoje, na igreja, as irmãs cortam o cabelo, vão com joias para a igreja e vão de calças para a igreja. Para muitos, isso é mundanismo. Para outros, o mundanismo está relacionado a tecnologias. Ou seja, antigamente, o culto no púlpito da igreja era um lugar sagrado. No centro estava a cadeira do chefão e do lado direito e do lado esquerdo estavam as cadeiras dos obreiros, presbíteros e auxiliares nem existiam na época e os diáconos ficavam na porta ou no meio da igreja, batendo nas criançadas e brigando com os pais por causa dos filhos fazendo bagunça. E isso era os cultos de antigamente, como hoje não tem mais, essas cadeiras em cima dos púlpitos, o púlpito hoje é considerado um palco porque não estão mais os obreiros lá em cima, nem o pastor presidente, mas sim o grupo de louvor, a orquestra ou a banda, como você queira chamar. E no meio da parede tem um telão, em cima tem algumas luzes, LEDs, e para muitos isso é mundanismo. Para outros, o mundanismo está relacionado à liturgia do culto. Antigamente se cantava 3 hinos da harpa, tocado pela orquestra. Depois liam uma palavra que se chama de palavra oficial. Depois dava oportunidade para o grupo de jovens, adolescentes, crianças, grupo de novos convertidos, coral, círculo de oração e mais alguns grupos, e fora os 300 louvores avulsos, e depois sobrava o tempo para uma rápida pregação. Então, essas mudanças, para muitos, se tornou o mundanismo dentro da igreja. Como uma pessoa hoje, de 80 anos de crente, entra na igreja, vê essas coisas que hoje acontecem, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Pessoas de 50 anos se escandalizam. Eu tenho 45 anos de idade, eu estou curado dessas coisas, graças a Deus, mas é muito diferente. Então, isso é mundanismo? Não. Isso está relacionado a usos e costumes, a cultura, isso está relacionado a gerações, isso está relacionado à atualidade, isso está relacionado a todas essas coisas que faz parte do período histórico. Então, antigamente se agiam de outras formas porque a geração era diferente. A cultura brasileira era diferente. Os costumes eram diferentes. Você não via na rua uma mulher mal vestida. Você não via na rua um homem mal vestido. Importa-se de que religião, ou se ele era ateu ou não. Por quê? Porque era cultura, era costumes. Fazia parte daquela geração. Hoje já não é mais assim. Hoje é diferente.
A geração é diferente. E nós reclamamos do culto, mas fora da igreja nós nos adaptamos e muito bem nessas culturas diferentes, nesses costumes diferentes. Ou seja, você não usava bermuda antigamente, né, irmão? Hoje você usa dentro de casa. Às vezes vai até no mercado ou, né, camisa regata. Vai na praia, quem mora perto da praia. Essas coisas dentro da igreja é pecado, mas lá fora, no caso, é bem adaptável, né? Então, essas coisas estão relacionadas ao nosso tempo histórico, o tempo contemporâneo. Então, um jovem adolescente hoje dentro da igreja se sente em casa com essas coisas. Porque ele está na geração dele, está no tempo histórico dele, na cultura dele. Os usos e costumes faz parte do dia a dia dele. Então, o que é mundanismo se essas coisas não são mundanismos? Vamos ver, à luz da Bíblia, o que é mundanismo? Eu vou usar a Bíblia traduzida e vou usar a versão NTLH. O que o apóstolo João fala sobre o mundanismo? O mundanismo é aquilo que faz parte do mundo, tá bom? Então vamos ver, à luz da Bíblia, o que realmente é mundanismo? Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Acompanhe comigo na tela. Versículo 15 diz assim: Não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai. Agora vem o que é o mundanismo. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então vamos ver realmente o que é mundanismo? Versículo 16. Primeiro, os maus desejos da natureza humana, ou seja, a concupiscência da carne. O que é isso? É a inclinação para o homem pecaminoso, o Adão pecaminoso. Vou usar uma palavra bem sacrossanta. Aquele que ainda não se converteu, que vive no pecado. Ailton, eu não vivo no pecado, eu sou crente. Você tem ódio de alguém? Você fala mentira? Você cobiça a mulher do outro? Você olha para aquela mulher e se sente o desejo de estar no lugar do marido dela? É claro que não, né? Você não vai falar isso. Principalmente se a tua esposa estiver perto. Mas lá no fundo, você passa por isso? Você assiste novela, querido? Desejando que o cara termine com a mulher dele para ficar com a novinha lá? Com a bonitona? Você tem ganância pelas coisas que atrai os olhos? Agora nós vamos entrar para o outro sentido do mundanismo, que é o quê? Aquilo que agrada os olhos. O que agrada aos olhos? Aquilo que você vê, que você cobiça, que você tem desejo de ter sem precisar ter. Eu não estou dizendo que é pecado você ter um carro zero, novo, do ano, uma mansão. Eu não estou dizendo que é pecado você ter os melhores utensílios dentro da sua casa. Eu não estou dizendo isso. Usar as melhores roupas. Não é pecado. Sabe onde está o pecado? É você cobiçar ter essas coisas para se sentir melhor do que os outros. Eu tenho um carrão e é o seguinte:
no meu carrão, a irmã Maria não entra porque ela usa chinelo e o chinelo dela é sujo porque ela mora num lugar que não tem asfalto. Na minha casa, eu não vou convidar o irmão João, porque o irmão João não vai saber usar os talheres, o prato, sentar na mesa, não vai se sentir bem, porque ele não tem nada disso dentro de casa, então eu não vou convidá-lo, porque ele não é apto para estar na minha casa cheia de coisas boas, novas, melhores do que a dele. As minhas roupas são de marcas. Então eu não vou andar com José que anda com uma roupa comprada no feirão, porque eu vou sujar a minha imagem. Será que o mundanismo entrou na igreja? O orgulho de ter essas coisas é o orgulho de servir a esse mundo maldito que faz você comprar, você ter, porque se você não ter, você não vai ser. Eu estou gritando, mas eu estou dando risada porque é complicado falar sobre isso. Porque o que você faz na noite da vitória, meu irmão? Quais são as suas orações? Quais são os seus pedidos a Deus? Está relacionado ao mundo espiritual ou relacionado a essa porcaria desse mundo que nós vivemos? Em ter, em possuir, não possuir por necessidade ou porque eu tenho condições, mas fazer uma conta infinita para ter uma coisa para se mostrar melhor do que o meu vizinho ou melhor do que o meu irmão. Ele anda de Uno 1.0, eu vou andar com uma Hilux, devendo todo mundo. Ou até não devo ninguém, mas o meu desejo não está em ter aquilo porque eu posso ter, mas para se mostrar que eu posso ter. Isso é pecado. Isso é mundanismo. Isso é coisas de quem não nasceu de novo. É coisas de quem ainda está no mundo, vivendo as coisas do mundo e se orgulhando. Por isso, eu não sou contra a Noite da Vitória, tá? Até porque eu implantei Noite da Vitória em várias cidades que eu passei pastoreando. Mas a Noite da Vitória não é para você pedir coisas, não, meu querido. Entrou o pragmatismo dentro da igreja. Sabe o que é o pragmatismo? Se você olhar lá no dicionário, o pragmatismo são as práticas que rejeitam tudo aquilo que está no contrato certo. Tudo aquilo que está dentro de um projeto. Sabe o que é o pragmatismo? É fazer o que dá certo e não o que é certo. O meio vai justificar o fim. O que eu fizer agora não importa. Ou o fim vai justificar os meios, né? O fim vai justificar os meios. O que eu faço não importa. O importante é que eu consiga ter aquilo que eu queira. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, você vai para a Noite da Vitória pedir uma cura. Você está sendo fiel a Deus, porque Deus cura. Embora você vai morrer de outra coisa. Você está indo para a Noite da Vitória pedir para que Deus livre um ente querido, um marido, um filho, um irmão, um amigo, um vizinho, das drogas, da prostituição, da bebida. Você está sendo fiel a Deus. Mas você está indo para a Noite da Vitória para pedir uma casa nova. Você está indo para a Noite da Vitória para pedir um carro novo. Para pedir condições de você viajar. Não é isso que Deus quer, querido. Não é isso que Deus quer.
Isso não é a vontade de Deus, isso é a consciência da carne. Isso é o desejo da carne. Isso é as coisas que enchem os olhos. Isso traz orgulho. Você sabe o que é não ter orgulho do que você tem? É você estar com seu carro zero e você colocar um mendigo dentro dele, todo sujo, fedendo, catingando. E você levar ele até um lugar que ele precisa ir. Gastar o seu dinheiro para comprar uma comida, uma roupa para quem está necessitado. Se você fizer isso para ter aplausos, não faça. Porque você está jogando suas coisas fora. Vive com ela, vai para a praia, vai gastar no restaurante com a sua família, que vai ser melhor. Pelo menos você não vai para o céu mesmo, pelo menos você vai usar bem as coisas que você tem. Eu não tô nervoso, tá, irmão? Eu tô só explicando o que é as coisas dentro da palavra de Deus. Porque nós servimos rituais religiosos e nós não cultuamos a Deus mais. As pregações hoje não tem nada a ver com o mundo espiritual. Você não ouve pregação, você tem que se converter, você tem que sair do mundo de... Não, a pregação é, você vai ganhar, você vai ter, Jesus te ama, e ama mesmo. Jesus faz tudo por você, ele fez, morreu, ressuscitou e vai te levar para o céu se você se converter. Mas ele não quer te dar coisas, meu irmão. Ele quer te dar carinho. E carinho não está relacionado a lugar, não está relacionado a coisas, não está relacionado a nada disso, está relacionado a sentimento, a relacionamento. Se eu me relaciono com Deus, Deus vai me dar tudo aquilo que eu necessito, nem tudo aquilo que eu preciso ou que eu quero, mas aquilo que eu necessito. Sabe qual a diferença da necessidade e daquilo que eu preciso e daquilo que eu quero? A necessidade é vital. Aquilo que eu preciso é prioridade, mas é secundário. Aquilo que eu quero é terceiro. Deus não está preocupado com o que você quer. Às vezes ele se preocupa sim com aquilo que você precisa. Porque pode se tornar uma necessidade vital. Daí eu te pergunto, o mundanismo está na igreja? Se você achar que uma mulher de brinco, de calça, é um mundanismo, é porque você ainda não conheceu Deus. Se você achar que aquelas luzes, aquele palco, os jovens fazendo coreografia, se você achar que você não se converteu, literalmente. Você tem um relacionamento religioso, mas você nunca teve um relacionamento com Deus. Só que se você tiver um relacionamento com Deus, ei, Jesus estava em Cesareia de Filipe, quando ele se declara o Cristo. Cesareia de Filipe era uma cidade que se chamava antigamente o nome do deus Pan, Paneia. Jesus estava no lugar mais pagão que existia naquela época. Naquele lugar ele se revela o Cristo para os discípulos. Quando ele pergunta, quem dizem o que eu sou? Daí uns diz que você é o profeta, diz que você é isso e aquilo, e Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele diz, é isso aí. Só que não foi você que descobriu isso sozinho. Isso foi revelado pelo Pai. E Jesus olha para o templo do Pan, um deus grego, que era metade bode e metade ser humano. É da palavra Pan que vem pânico, porque esse Pan, ele perseguia as mulheres. É desse Pan que vem pandemônio, porque ele é um demônio disfarçado de Deus. E lá, Jesus se revela Deus.
Quem tem Deus, meu irmão, importa-se a geografia, importa-se a localização, importa-se o contexto físico, não importa se você está numa caverna, se você está lá no centro da cidade, se você está num centro espírita. Se você tem Deus, você vive a vontade de Deus, lá no centro espírita o capeta não vai baixar, mas a presença do Espírito Santo vai descer naquele lugar e vai converter quem está ali. Só que se você não tiver Deus dentro da igreja, você não vai sentir a presença de Deus. Eu vou parar por aqui, tá, filho? Deus te abençoe. Espero que eu tenha respondido a pergunta do irmão aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.